Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em João, capítulo 1, no versículo 9, que vai nos dizer assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Então o Senhor, aleluia Jesus, Ele quer, irmãos, que a gente, aleluia Jesus, se arrependa todos os dias dos nossos pecados. Sabe, o certo, nós que somos servos, era a gente acordar e pedir perdão de todos os nossos pecados. E pedir que o Senhor, Ele nos mostre aonde nós estamos errando, aonde nós estamos falhando, irmãos. Eu vou dizer para vocês, irmão, um pecado que as pessoas não sabem bem certo disso. Está em Romanos 10, no versículo 6 e 7, que vai dizer assim, não, no 7, que vai dizer assim. Não, irmãos, no 6 e no 7 mesmo, quero me confundir aqui com vocês aqui. Vai dizer assim, ó. A justiça que procede da fé diz: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isso é para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo, isso é para fazer que Cristo desça entre os mortos. Então, olha só, irmãos, isso é um pecado, aleluia Jesus, se a gente ficar pensando, o fulano foi para o inferno, o ciclano subiu para o céu. A gente não pode falar isso porque nós não sabemos nada sobre a morte. Por mais que às vezes tenha alguém revela alguma coisa que Deus pode até revelar. Mas quando uma pessoa morre e a gente diz, não, o fulano, sem você saber de nada, sem você ter confirmação de nada, porque se Deus quiser, Ele pode revelar. Mas se a gente ficar dizendo, o fulano foi para o inferno, o ciclano foi para o céu. Isso é um pecado perante o Senhor. Aleluia, Jesus. Que está dizendo ali. Se você dizer que em seu coração, quem subiu ao céu, você está fazendo Cristo descer de novo para o inferno. E se você disser que, aleluia, Jesus, a pessoa desceu para o abismo, você está fazendo, aleluia, Jesus, que Cristo desceu entre os mortos, aleluia, Jesus. De qualquer forma, é como se você estivesse fazendo Cristo descer para o abismo novamente. Então, é algo assim que a gente tem que conhecer a palavra para a gente não ficar errando perante o Senhor. Isso é uma coisa tão simples que as pessoas falam, né? O fulano foi para o céu. O ciclano desceu para o inferno. Isso é um pecado perante o Senhor, irmãos. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu julguei? Eu quis julgar, eu queria ter certeza. A gente não tem certeza de nada. A gente não sabe nem nada no mundo espiritual. O que muitas vezes acontece no mundo espiritual. Muitas coisas sim, mas muitas coisas a gente não sabe, é mistério, aleluia Jesus. E em relação à morte, isso é um mistério, aleluia Jesus, que o Senhor, Ele tem, aleluia Jesus. Então, irmãos, nós temos que vigiar, aleluia Jesus, com a nossa vida. E se a gente tem que ler a palavra para conhecer e ter discernimento, aleluia Jesus, sobre as coisas antes, aleluia Jesus, de falar. Porque isso é muito sério. Às vezes a gente pensa que não é nada, porque a gente não tem conhecimento da palavra. Então a gente tem que meditar nessa palavra. Romanos 10, aleluia, do 6 ao 7, aleluia Jesus. Para a gente poder entender as coisas erradas que às vezes a gente está fazendo e começar a fazer o certo na presença do Senhor. Porque a palavra vai dizer assim, que o povo padece por falta de conhecimento. Sofre, por quê? Porque o Senhor castiga aquele que faz coisas erradas, por falta de quê? De não conhecer a palavra.
E aquele que diz, aleluia, Jesus, que não pecou, aleluia, Jesus, o Senhor vai dizer que ele é um mentiroso. Aqueles, eu não peco. Aonde que eu pequei? Aonde que eu errei, então? Eu não peco. Imagina só, né? A gente dizer que a gente não peca, né? E porque fiel ao Senhor, aleluia, Jesus, quando a gente se humilha aos pés dele, ele nos perdoa, ele nos guarda, aleluia, Jesus. Mas nós temos, irmãos, que orar ao Senhor e perguntar a ele todos os dias aonde nós estamos errando, aonde nós estamos falhando na presença dele, aleluia, Jesus. É assim que nós temos que fazer, irmãos, se humilhar todos os dias. Mas hoje eu não pequei, não errei. Às vezes são coisinhas simples que a gente não sabe. E tem coisas que o Senhor, ele espera a gente se arrepender verdadeiramente, assim, mas é com choros, é com humilhação, aleluia, Jesus, é com um arrependimento verdadeiro. Mas esse arrependimento, aleluia, Jesus, é aquele que a gente se arrepende e não faz mais. Porque quando a gente se arrepende, o Senhor nos perdoa e a gente continua fazendo, irmãos, eu posso garantir para vocês assim que se a gente fizer de novo, o Senhor vai nos castigar severamente pelas nossas falhas. Eu sei porque eu já caí muitas vezes na mão do Senhor por estar falhando, por estar errando na presença dele. Então eu digo para vocês, a gente padece por falta de conhecimento mesmo na presença do Senhor, aleluia, Jesus. Porque fiel é o Senhor para nos ajudar e nos perdoar dos nossos erros, mas nós temos que reconhecer aonde nós estamos errando, aonde nós estamos falhando, irmãos. Amém? Então, deixe essa direção em nome de Jesus.